muita novidade nesse dia de hoje sobre o nosso Palmeiras, galerinha. Muita novidade. Segue o vídeo aí, então. Como vocês souberam, pela primeira vez aqui, ó, no canal do Facincani há 2 semanas, o Palmeiras tem sim interesse na contratação do meia Matheus Pereira do Cruzeiro. Só que tem um problema agora nessa história. A contratação do atacante Paulinho, que fez com que o rival do Galo lá em BH inflacionasse a história e queira receber também os mesmos valores para que o Palmeiras tire o meia da equipe celeste para vir atuar aqui em São Paulo. Vem comigo, tá bom? Porque eu vou esclarecer com mais detalhes agora essa notícia que vocês souberam em primeira mão há 2 semanas. Vou provar para vocês através aqui do canal do Facincani do interesse do Palmeiras em ter o meia Matheus Pereira. Só que essa história, ela ganhou alguns capítulos nesses últimos dias e capítulos bem significativos que fazem com que algo que era difícil há 2 semanas se tornar ainda mais complicado neste 26 de dezembro de 2024 em diante. E o motivo é muito fácil e simples de explicar. A contratação do meia atacante Paulinho do Atlético Mineiro e que agora vai jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você aí do outro lado me pergunta, Felipe Facincani. Lógico que eu vou explicar aqui para vocês neste vídeo. Então, peço para que vocês fiquem aqui comigo, que eu vou mostrar direitinho como começou essa história, em que pé que ela está agora e, evidentemente, como que um negócio desse possa sair do papel e se tornar a realidade que o torcedor alviverde tanto espera, tá bom? Galera, é o seguinte, direto e reto no assunto. Para quem acompanha o meu trabalho por aqui, as minhas lives, vocês souberam no dia 10 de dezembro de 2024 sobre o interesse do Palmeiras que surgiu em Matheus Pereira, do Cruzeiro, tá bom? Interesse que até então começou como algo, digamos assim, mais utópico, de que o clube não sabia muito por onde estruturar essa história, como convencer o staff do jogador a entender o projeto do Palmeiras, porque se tratava de uma negociação à época muito complicada. Não que agora não seja, mas simplesmente tirar a estrela do Cruzeiro, que está montando um grande projeto para 2025, e aí com isso fazer com que ele atue no Palmeiras, que vai ser um grande concorrente da equipe celeste na próxima temporada. História essa que ganhou um segundo capítulo 1 semana depois, no dia 17, quando eu e o Flávio Gomes, lá na Placar, no nosso programa Opinião Placar, que eu peço para que vocês aqui também se inscrevam na Placar TV, assistam o nosso programa de segunda a sexta, Opinião Placar, a partir das 11h30 da manhã. O Flavinho recebeu uma informação que depois eu confirmei, então apuração nossa, casada, de que o Cruzeiro gostaria de receber pelo menos 12 milhões e meio de euros pelo Matheus Pereira para fazer essa liberação, um preço até acima da avaliação dele de mercado. Lembrando que, à época na informação também, do Flavinho, o motivo era de que o Matheus Pereira teria manifestado para o staff dele vontade de jogar a Libertadores na próxima temporada, algo que não conseguiu com o Cruzeiro. A vitrine do Mundial de Clubes também o seduziria bastante e por isso não descartaria esse tipo de negociação. Só que esse capítulo, ele ganhou uma terceira história a partir depois deste vídeo que eu vou colocar aqui para vocês. E uma história que, claro, vai se tornar ainda mais complicada e que o Palmeiras vai precisar ter muita habilidade para driblá-la, tá bom? Então, preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês no canal do Facincani, que começou no dia 10 de dezembro essa história. Sei que muita gente agora tá vendo nos portais e parará, porque muita gente só se abastece por isso. Não, por isso que eu peço sempre para você acompanhar o meu trabalho. Quando eu trago alguma informação, podem ter certeza, eu não preciso de clickbait, eu não preciso inventar nada. O que chega até mim é de fato checado e apurado. Então,
presta atenção aqui no que vocês acompanharam nas minhas lives no canal do Facincani, que depois eu volto para complementar o conteúdo. E o Palmeiras quer um jogador também para essa função de meia. Mais um para se juntar ali ao Rafael Veiga, que pode até jogar em 2025 mais como esse segundo homem, esse chamado enganche, do que o meia. Ou então, trabalhar com um cara protagonista ao lado dele para fazer essa função de beirada de campo pela esquerda, podendo jogar centralizado. E surgiu com unanimidade no Palmeiras o nome do Matheus Pereira para jogar, porque, para quem não lembra, nos tempos de Al Hilal e de West Bromwich, da Inglaterra, o Matheus Pereira era um meia que jogava mais aberto pela esquerda. Tá? Agora no Cruzeiro ele faz uma função inversa, ele joga centralizado e cai pelos dois lados. Mas ele é um cara que circula por todas as partes do meio campo. Porém, essa história, até agora para mim, não teve nenhum movimento de sentar com quem interessa, que é o Alexandre Matos, e se resolver. Eu acho muito difícil, tá? Felipe Facincani falando, eu acho que isso é muito difícil. A não ser que o Palmeiras coloque nas mãos do Cruzeiro jogadores, e não um jogador, jogadores, tá? Para que esse negócio do Matheus Pereira saia do papel. Segundo informações do Flávio Gomes, atenção, tá? Estaria, isso dito na Placar, no nosso Opinião Placar hoje pela manhã, estaria insatisfeito com o modelo de jogo do Fernando Diniz, não sentiu muita firmeza, né, com o Fernando Diniz. A parte do Cruzeiro desmente, diz que não, tá super contente, que ele se adaptou. Realmente, ele se adaptou, tanto é que ele tem 2 gols nos últimos 6 meses, desde que chegou o Fernando Diniz. Desde que chegou o Fernando Diniz, Matheus Pereira teve 4 participações em gols com os inúmeros jogos que fez Diniz no Cruzeiro. Muito baixo perto daquilo que ele jogou na gestão do Fernando Seabra. Então dizer que o Matheus Pereira se adaptou, tá feliz com o Diniz, tá jogando muito, é balela. Tá? É balela. Até porque o Cruzeiro foi um time que despencou horrores nas mãos do Fernando Diniz. Beleza? Beleza. Formação do Flavinho é essa, de que o Matheus Pereira não está muito satisfeito com o trabalho do Diniz e que gostaria de ter uma possibilidade na carreira de, na próxima temporada, jogar a Libertadores, da qual ele tinha certeza que o Cruzeiro ia disputar e que conseguiu, com o Fernando Diniz, o Cruzeiro ficar fora da Libertadores. E por isso que, dentro dessa história, casa com aquilo que eu falei na semana passada, que o Palmeiras se interessou pela história do Matheus Pereira. O Palmeiras fez proposta pelo Matheus Pereira? Não. Não. Mas o Palmeiras sabe que o Matheus Pereira custa, segundo as informações do Flavinho, 12 milhões de euros. Cujo valor de mercado dele está avaliado entre 9 e 10. Então, Matheus Pereira e Vija Sante, que hoje são sonhos de interesse, que são prioritários nas posições que o Palmeiras gostaria de ter atletas, mas dos quais o Palmeiras não se mexeu ainda para ir atrás, por isso que eu estou deixando todo mundo com os pés no chão nessa live, eles têm esses respectivos preços de mercado na informação do Flavinho. 15 milhões de euros Vija Sante, 12 milhões de euros o Matheus Pereira. Tá aí a prova pra vocês. Vocês viram até que eu tava com um cabelo diferente, um pouquinho maior e tal. Não tinham feito essa bagunça aqui na minha cabeça nesses últimos dias pras festas. Espero que meu cabelo cresça rápido pra ficar bom. Mas enfim, o fato é que, tirando essa brincadeira à parte, a notícia esteve aqui com vocês. Aqui pra vocês, meus seguidores, no canal do Facincani. E o que acontece a partir de agora, senhoras e senhores? Acontece que o Cruzeiro quer exatamente o mesmo valor em proporção, seja com grana na mão ou até com uma composição
por jogadores daquilo que recebeu o Atlético Mineiro pelo Paulinho. Existe uma grande rivalidade em BH e a torcida do Cruzeiro, a diretoria do Cruzeiro sabe que perderam um atleta como o Matheus Pereira para o Palmeiras, que contratou o Paulinho por altos valores. Se venderem um atleta por menos do que o Paulinho, por exemplo, custou, seria praticamente demissão sumária em todos aqueles que estão na gerência do Cruzeiro. Então é lógico que a venda do Paulinho do Atlético para o Palmeiras inflacionou a história e o Cruzeiro hoje quer uma composição também de 25 milhões de euros. Pode ser sim o Palmeiras dar esses 12 milhões e meio, 13 milhões em dinheiro, mas depois complementar com algum outro tipo de valor. Seja com atleta, não sei se coloca uma meta, alguma coisa que faça com que o Cruzeiro tenha uma garantia de receber em mãos 25 milhões de euros. É muita grana? É muita grana. Vale a pena para mim? Se o Palmeiras pode despender desse valor, que contrate. Matheus Pereira é um atleta híbrido, como eu brinco. Ou seja, ele joga em duas posições, tanto como meia de referência, meia de ligação central, como pode jogar aberto pela esquerda, como fez essa função no Al Hilal, lá nos Emirados, aliás, na Arábia Saudita, não nos Emirados, na Arábia Saudita, Al Hilal este, time do Neymar, por exemplo, do qual ele veio para a equipe do Cruzeiro há aproximadamente um ano e pouco, e também no West Bromwich da Inglaterra, quando esteve na Premier League, e de lá ele foi comprado pelo Al Hilal, tá certo? Então, Matheus Pereira vale para mim o investimento, porque é um atleta extremamente decisivo, tá? Matheus Pereira que, na informação do Flavinho, não estaria lá muito satisfeito também com a forma do Fernando Diniz trabalhar. Inclusive teve, vocês viram no meu vídeo, um decréscimo técnico com o Fernando Diniz. Foram apenas 4 participações em gols no período do Fernando Diniz, em comparação com tudo aquilo que ele fez no período do Fernando Seabra. Ou seja, né, o Matheus Pereira que deu 2 passes para gol e marcou 2 vezes com o Fernando Diniz, diante de outros números maravilhosos que ele teve entre o primeiro semestre e o comecinho do segundo semestre, e isso teria feito com que o Matheus Pereira se colocasse à disposição. Só que tem também uma única outra condição. Para o Cruzeiro abrir a negociação oficialmente com o Palmeiras, o Matheus Pereira precisa chegar na diretoria do Cruzeiro, informação que eu também obtive lá dentro do Cruzeiro, e dizer o seguinte: quero sair, quero ser negociado, podem fazer negócio com o Palmeiras do jeito que vocês quiserem. Então, depende desses 2 fatores. Primeiro, Matheus Pereira se colocar à disposição da diretoria do Cruzeiro, algo que ainda oficialmente não aconteceu, para que o negócio se inicie. E segundo, o Palmeiras chegar nos valores de composição que quer o Cruzeiro. Um total de 25